Boa noite. Nós estamos vendo aí de começar agora, né? Já tem bastante tempo. E aí, dizer um pouco sobre a organização do evento, assim, né? Que é um evento colaborativo, assim, é meio até de supetão, que surgiu a oportunidade do Paul Simon vir aí. E contar um pouco dessa história, né? Que ele teve em Rojava, viu várias partes do processo revolucionário lá em ação e tal, e vai contar um pouco dessa história e marcar assim como que é importante a gente estar aqui. Às vezes parece uma coisa meio louca, né? Falar de Kurdistão sírio, falar de Rojava, falar de Revolução Curda num contexto maluco igual o nosso que a gente está enfrentando aqui, mas é justamente sobre isso mesmo, né? Onde os dois lados se digladiam aí como as únicas alternativas possíveis. E a gente vê a experiência, um processo que coloca uma alternativa diferente, que responde, né, de forma super criativa a vários dilemas assim, aparentemente solucionáveis, né, do Estado, da mulher, da questão étnica, do imperialismo e tal. E aí é isso, assim. Vou passar agora para a Lili, que vai se apresentar aí. Queria só agradecer o Matheus e o pessoal que agitaram isso aí, que eu sei que foi muito em cima, mas as apresentações dele a gente resolveu fazer isso meio em cima da hora, porque achou que era um tema que interessa também pra gente aqui no Brasil. O Paul Z. Simons, ele é co-editor da revista Modern Slave Magazine, que é uma revista anarquista nos Estados Unidos. A revista vai agora para o 4º número, então é uma revista nova. Eles têm uma tiragem de 3.000 por edição, então não é uma revista de grande circulação. Além disso, o Paul Simons ele também trabalhou uma época na Anarchy Magazine, que é outra revista anarquista de lá, e num grupo chamado Black Eye, nos anos 80. E em outubro do ano passado, o Paul foi para Rojava, porque ele queria ver qual que era a situação da revolução na Síria, não só o que o pessoal fica falando das guerras, mas o que é uma revolução no dia a dia. Então, em outubro ele foi para lá, ele passou 10 dias na região de Rojava mesmo. Depois disso, lá mesmo ele fez várias entrevistas, conversou com muita gente, e depois disso também continuou. Ele tá uma pesquisa que ainda está em curso, porque a revolução em Rojava é também uma experimentação que não está finalizada, ela está acontecendo o tempo inteiro. E então ele vai falar um pouquinho dessa experiência que ele teve lá. So this story begins in March or October. Turn it on. The story begins. No. The story begins. No. The story hasn't begun. Try the other one. Oh, I'm not plugged in. So, I guess I'll pass this back to you. Okay. So the story begins in October of 2014 with the siege of Kobani. In the North American anarchist community, we started hearing about what was the Kurds and what was happening in Rojava. Essa história começa em outubro de 2014 com o cerco de Kobani em Rojava. We had heard that the Kurds, the Kurdish Workers' Party, the PKK, and its leader, Abdullah Öcalan, had begun to embrace anarchist ideas. And that got us very interested, and that he had been reading Proudhon and Bookchin and a number of other anarchist readers, and that his revolution now looked a lot like an anarchist revolution. Vocês me desculpem, mas ainda estou... Essa revolução, ela começou a interessar quando eles começaram a ouvir falar sobre o Öcalan e o interesse dele do PKK em autores anarquistas como o Proudhon, o Bookchin
And who else? Foucault e, enfim. E então essa aproximação do Öcalan e da Revolução de Rojava com os anarquistas começou a interessar os anarquistas nos Estados Unidos também. So we began to read, or I began to read as much as I possibly could about what was happening in Rojava. Mainstream media, reports from individuals who'd been there, basically anything I could get my hands on, including the writings of Abdullah Öcalan. Então eu comecei a ler tudo que tinha sobre a Revolução de Rojava, desde o que saía na mídia oficial até o que saía na mídia anarquista, inclusive os escritos do próprio Öcalan. As a result of that, I wrote an article for a number of websites in North America supporting the Rojava Revolution and put my name over it. And it generated some discussion in the community. Então eu escrevi um artigo dando suporte à Revolução de Rojava, que foi publicado em diversos sites e alguns jornais anarquistas. E esse artigo foi bom porque ele abriu para uma discussão sobre esse tema nos Estados Unidos, entre o meio anarquista nos Estados Unidos. So that planted a seed in my mind, a splinter in my mind, and I was sitting in my office in May of 2015, and I thought to myself, if this was August of 1936, would I have gone to Spain to see the revolution? The answer was absolutely yes. So I thought to myself, now may be the time to go to Rojava, if I can get over there. Então isso plantou uma semente na cabeça dele, e ele estava em março, eu estava em março de 2015 no meu escritório, e eu pensei, se hoje fosse outubro de 1936, na Espanha, se eu iria para a Espanha para ver a Revolução Espanhola, e a resposta era obviamente sim. Então essa era uma oportunidade para ver uma revolução de perto em Rojava. So I started making some contacts in the community, and I met a number of people in the Kurdish regional government, which is the Kurds who are in Iraq, and Iraq is basically a baby of the Gulf War II. It is solely designed to produce oil profits for rich Americans, and also gets kickbacks. So it's really not a very revolutionary place. But the people that I heard from there were all very supportive of me going. So I continued looking. Eventually came to the Lions of Rojava, which is a site that recruits foreign fighters to go over and fight with the YPG. Então eu comecei a buscar contatos para ir para Rojava, e eu entrei em contato com o governo curdo, que fica na região do Iraque, que não é dos mais revolucionários. Eles têm toda essa história com o Golfo, a Guerra do Golfo e tal, mas o pessoal, apesar de não serem a parte mais revolucionária com relação aos curdos, foi um pessoal que deu muito suporte, e com o tempo ele conseguiu o contato do Lion of Rojava. So the Lions of Rojava said they were very interested in having me come over. They told me to fly to Istanbul, and they would get me into Rojava from there. So I flew to Istanbul, and they said, it looks like we can get you through the Iraqi border, but you're going to have a press pass. And so I got in contact with a friend of mine in Berkeley, and she produced a press pass for me. Então o pessoal do Lion of Rojava falou para eu, me deu a orientação para ir para Istambul, de lá para o Iraque, para atravessar a fronteira por lá, e me orientaram também que para fazer essa travessia eu deveria ter um cartão de imprensa. Para isso eu entrei em contato com uma amiga em Berkeley, e ela fez um cartão de imprensa para que eu pudesse atravessar a fronteira. So with the press pass in hand, I went to Erbil, which is the capital of the Kurdish regional government in Iraq. I got a taxi ride to the Rojava Kurdish border, and that's kind of where the story really begins with these slides. Então, com cartão de imprensa, eu fui até Erbil, que é a capital do governo curdo, e de lá eu peguei um táxi e fui para a fronteira do Iraque com Rojava, e é aí que realmente começa a história. So this is Rojava. It's not accurately portrays the military situation, because there's a corridor controlled by Daesh
which is here. And I will use the term Daesh instead of ISIS because it's what the Kurds use. Daesh in Arabic is the same as ISIS in English. It's an acronym. But Daesh is also a word in Kurmanji, which means a bully. Someone who beats up the smallest kid on the playground. And the Kurds like to use it because it pisses ISIS off. Em Rojava, desculpa. Está explicando por que usar Daesh em vez de usar Estado Islâmico, é porque Daesh significa também variantão, bully, e os integristas muçulmanos ficam furiosos com isso. Então, é a denominação de preferência dos curdos. There we go. So there are 3 cantons in Rojava, and the first one is the Só uma informação que esse mapa ele é um mapa de Rojava, mas ele não representa exatamente o que é a situação de Rojava, porque entre Efrin e Kobani tem uma faixa inteira que está tomada pelo ISIS agora. Mas, de modo geral, é essa região que é a região de Rojava. So there are 3 cantons in Rojava. The first one is Jazeera Canton, which is here, and its capital is Kamishlo. The second one is the Kobani Canton, its capital is Kobani, and the third one is Efrin Canton, and its capital is Efron. Very shortly, this will be joined politically because the YPG is in the process of taking this corridor. So the cantons will all be linked up, and we've heard in the past 48 hours that the Kurds have met with a number of other parties in Kamishlo and are in the process of forming a federal authority to link all the 3 cantons together. And so that's a first and a very important piece for anarchists to be able to study and to think about. O Rojava é dividido em 3 cantões. Tem o cantão de Jazeera, cuja capital é Kamishlo, o cantão de Kobani, cuja capital é Kobani, e o cantão de Efrin, cuja capital é Efrin. Efrin atualmente está separado, como tinha dito anteriormente, mas os curdos estão brigando para eliminar essa faixa do Estado Islâmico e trazer Efrin para junto dos outros cantões. E recentemente saiu uma notícia de que os curdos estão se encontrando em Kamishlo para pensar uma federação, a Rojava como uma federação. Confederation or Federation. Yeah, Federation. So that's to orient you. This is the KRG border crossing. This is the Tigris River that we're going across. This border crossing on the KRG side is very elaborate. It includes 2 buildings, restaurants, a parking lot, the whole thing. This flag, which you'll see, is the flag of the Kurdish regional government, which has the sun on it. Essa é a fronteira do governo curdo. Esse é o rio Tigre. A fronteira do governo curdo ela é igual a todas as fronteiras que a gente conhece, com restaurantes, estacionamento. Ela é bem desenvolvida nesse sentido. E essa bandeira aqui no canto é a bandeira do governo curdo. No Iraque. And this is the anarchist side of the river, which is a tent and some card tables. E aquela outra imagem é a imagem da fronteira, do lado anarquista da fronteira, só com algumas tendas e mesas, nada mais. So the only thing in this picture is you'll see a couple of figures up here, men and women, dressed in green. Those are Asayish, and those are the internal security forces of Rojava. And they are a piece of what we need to talk about at the very end. But nessa imagem tem 2 coisas que é importante notar: um homem e uma mulher vestidos de verde. Esses são Asayish. Os Asayish fazem parte da segurança interna de Rojava, e esse é um assunto que ele vai querer voltar mais ao final da conversa. So I had made contact with the media office for the Jazeera Canton and Kobani Canton, and they knew that I was coming. So when I got to this border, I gave my name to one of the Asayish. They knew who I was.
brought me up to another point, a building, gave me a press pass, and then sent me on to Amuda. Ele, então, procurou entrar em contato com o pessoal da mídia de Jaziri e Kobani. Eles já sabiam quem ele era. Com o cartão de imprensa, mandaram ele para Amuda and then Kobani, e depois para Kobani. So, these are some photos taken between the Tigris River and Amuda. I was raised in northern Colorado, so this looks very familiar to me. Dry, kind of, flat. This would be a mesa, a low mountain. But it doesn't do justice to what this is, because this ground is incredibly fertile. This is the Fertile Crescent between the Tigris and the Euphrates River, where a complex hierarchical society, domestication of animals, plants, and human beings began, the whole deal. This is where the problem starts for most anarchists. So, but nonetheless, anything you throw into this ground will grow. Essa paisagem é a paisagem que ele viu no caminho para Amuda, e ele cresceu no norte do Colorado, e é muito parecido, com uma diferença, que esse território, como ele está entre o Rio Tigre e o Eufrates, é uma terra muito fértil, em que quase qualquer coisa que você plantar aí vai nascer. E essa região também é a região onde nasceu a domesticação dos animais, das plantas, da civilização. Então, de modo geral, é onde começaram também os problemas dos anarquistas. And the next one is, these are 3 Kurdish boys out kind of looking for trouble. And you can't see it very well, but up here is a watchtower. That's the Turkish border. So everywhere I was in Rojava was within 5 or 10 kilometers of the Turkish border. Esses são 3 meninos curdos procurando por confusão. Ali no canto é uma torre de vigilância do governo turco, e todo momento que eu estive na região de Rojava, eu estive sempre de 5 a 10 quilômetros dessa fronteira. This is a typical village in Rojava. Rojava is 3 million people, and 2.5 million people live in their villages. And villages, and these are UN numbers that I'm going to throw at you. So villages are usually between 75 and 225 buildings. They're between 50 and 100 families. Some are as old as 1,500 years. And they're all based in agriculture. So it's families who work together, own the land communally, and have lived together for centuries in many cases. Essa é uma vila. Em Rojava tem 3 milhões de pessoas, 2,5 milhões vivem em vilas. Esses números que eu vou passar são da ONU, mas a estimativa é que de 75 a 225 existem de 75 a 225 prédios em cada uma das vilas, de 50 a 100 famílias. E essas famílias vivem de agricultura, basicamente, agricultura comunitária, e acho que é isso. This is downtown Kamishlo. Kamishlo is going to be the capital of the Federation of Rojava. So, and as you can see, there's not much war damage here. Kamishlo was never really attacked by anybody, so it pretty much stayed the same. It's a town of about 300,000. And the reason this interests me is I have a great interest in cultural effects and visual culture. And the revolutionary culture I found fascinating. So the series of flags that you see flying above the street here, this is the flag, that's the flag of Free Rojava. YPG and YPJ, the militias, this is the People's Militia, and this is the Women's Militia. The flag of Tevdem, which we'll talk about a little bit later. The flag of HPC, which you can see over here as well, which is a new militia, which was started in March of 2015. Esse é o centro de Kamishlo, que vai ser a central da Federação de Rojava. Tem mais ou menos 300 mil habitantes em Kamishlo, e eu me interesso muito pela questão da estética numa revolução, e por isso que essa foto é importante, porque ela mostra, no centro de Kamishlo, vocês podem ver a bandeira de Rojava Livre, a bandeira do YPG, do YPJ, do Tevdem, que vou falar mais tarde, e do HPC, que é uma milícia que surgiu recentemente.
So I spent the night in Amuda at a YPG outpost, and then they took me on to Kobani. Oh, I'm talking ahead of myself. Forget that one. So in Kamishlo, the revolutionaries right now have no interest in acting like a nation state whatsoever, and that presents some problems for them. And two of the problems are in Kamishlo because there's an international airport in Kamishlo, which implies international treaties with nation states. They didn't want to touch that. And there's also an international post office in Kamishlo, which also implies international treaties with other nation states, which they didn't want to touch. So they told Syria, look, Syria, and this is the Assad regime, you take these places, we'll have free Rojava, you control the airport, you control the mail, and at some point in time we'll take over from you, but we're not ready to do it yet, so we're going to let you run these for a while. And if you've caught the news in the past 24 hours, the YPG and the Assad regime, and they've only got like 400 or 500 soldiers there, have collided in a couple of these barricades that they've got set up. But Kamishlo is a very divided city. Sorry. Ele começou a falar e se enganou. Esse é o outro lado da rua de Kamishlo. Em Kamishlo tem um aeroporto internacional e um correio internacional. E essa é uma questão para os revolucionários de Rojava, porque, por enquanto, eles não querem lidar com essa questão dos Estados-nação. Então, eles fizeram um acordo com o governo da Síria e falaram assim, vocês controlam o aeroporto internacional e o correio, e, por enquanto, a gente não vai mexer nisso. What did you say? Kamishlo is a very divided city. E Kamishlo, por isso, é uma cidade muito dividida, assim, porque você tem a presença do Estado sírio e também dos revolucionários de Rojava. This also, just real quickly, in terms of religious minorities. So the Kurds, over time, and particularly those Kurds involved with the revolutionary movement, have become very secular. So, as an example, Kobani, there is no plan whatsoever to build any mosques. They were all destroyed in the bombing. They don't plan to rebuild them. The Sunni Muslims, very religious, a large population in Rojava. Syriac Christians have their own culture, have their own language, have their own written language, and that's a community that was formed about 300 years after the death of Christ. Pouco sobre as minorias religiosas. Os curdos, eles são culturalmente muito seculares, têm se tornado muito seculares. Não tem mesquitas na região de Rojava, tem alguns muçulmanos, tem um grupo de cristãos sírios que estão na região desde os anos 300 depois de Cristo, e eles são muito fechados na própria língua e na própria cultura, mas eles vivem todos na mesma região. In addition, there is the Yazidi population, and Yazidism is a very old religion, older than Christianity, probably 500 or 600 years before then, based in Zoroastrianism, and most Yazidis are ethnic Kurds. Além disso, também tem a religião do Yazidis, que é ainda mais antiga que a religião cristã, que é inspirada no zoroastrianismo. Isso, obrigada. Zoroastrismo e a maior parte dos Yazidis são da etnia dos curdos. I spent the night in Amuda at a YPG outpost, and then the next morning went to Kobani. This is a trap set on the road in Kobani. So at the top of this hill is an Asayish outpost. And if I'm a Daesh suicide bomber, I'm going to drive up this hill as fast as I can and try to blow up the Asayish at the top of the hill, take control of this control point, and then pull over people as they're coming riding on the road, and I'm going to kill them and drag their bodies into the field. If I'm a friendly, I'm going to drive very slowly and make sure the YPG see me, or the Asayish see me, so they don't try to kill me. Então, saindo do posto do YPG de Amuda, essa é uma armadilha na estrada, porque se eu fosse um homem-bomba do Daesh, eu dirigiria direto até o topo, onde se encontram os Asayishes curdos,
e explodiriam eles, mataria, e cada pessoa que fosse tentar passar por esse espaço, mataria, jogaria eles de canto e tentaria dessa forma destruir o maior número de curdos possível. Por outro lado, se eu sou amigo dos curdos, eu vou passar bem devagarzinho, fazendo cada uma das curvas, acenando, sorrindo, para ter certeza de que ninguém vai atirar em mim.